Durante séculos, houve um texto que desafiou impérios, moveu multidões e provocou temor até entre os mais poderosos. Escritos em uma ilha árida, por um homem exilado e esquecido, esses registros não foram apenas preservados, mas atravessaram o tempo como um eco insistente do futuro. Como algo tão antigo pode ainda hoje inquietar corações e despertar esperanças tão intensas? A resposta pode estar no fato de que ele não se trata apenas de um livro. É uma revelação. A maioria das mensagens espirituais conforta, esta, porém, confronta. Enquanto algumas páginas da fé oferecem repouso, estas anunciam trovões. Elas revelam um desfecho, mas também um recomeço. Por trás de símbolos misteriosos, criaturas sobrenaturais, juízos intensos e promessas gloriosas, está algo maior. Um chamado. Não à especulação, mas ao discernimento. Não ao medo, mas à fidelidade. Desde o seu primeiro verso, essa mensagem se declara urgente. Ela não está presa ao passado, tampouco distante demais no futuro. Sua linguagem é a de um presente em constante ruptura, de um mundo à beira de uma transformação inevitável. E por isso, muitos já tentaram silenciá-la, suavizá-la, escondê-la entre as metáforas. No entanto, ela insiste em se mostrar, porque não é sobre códigos, é sobre escolhas. Quando João recebeu essas visões, ele estava isolado, separado da vida que conhecia. Mas, ao invés de silêncio, encontrou uma voz. Não uma qualquer, mas uma que soava como trombeta. Uma voz que o arrancou da prisão da terra para revelar o cenário invisível por trás dos acontecimentos. Não o que os olhos humanos enxergam, mas o que o céu interpreta. E essa perspectiva altera tudo. Porque se o mundo parece em desordem, o trono continua ocupado. É ali, diante do trono, que tudo começa a fazer sentido. Porque as guerras, os desastres, os governos que caem e os que surgem, os sistemas que parecem indestrutíveis e as ideologias que dominam consciências, tudo isso, embora assustador, não é final. Há algo que ultrapassa. Há um reino que não será abalado. E quando essa realidade se impõe, toda a aparência de controle humano revela sua fragilidade. Mas essa história não é apenas uma sequência de tragédias. Ela é um espelho. E quem tem coragem de encará-lo, vê além da superfície. Vê sua própria condição. Vê o mundo com olhos limpos. Porque a revelação não poupa verdades. Ela desnuda o orgulho, denuncia a indiferença, confronta a superficialidade. Porém, também cura, consola, restaura, aponta um caminho quando tudo ao redor parece ruir. Não se trata de tentar prever datas nem de identificar cada símbolo com eventos isolados. Trata-se de compreender que há uma tensão permanente entre dois reinos, e essa tensão se manifesta nas decisões mais íntimas, nos pensamentos ocultos, nas atitudes que tomamos quando ninguém está olhando. A revelação é mais sobre como vivemos agora do que sobre o que acontecerá depois. É por isso que ela começa com cartas, 7 mensagens dirigidas a comunidades reais, com problemas reais, que vivem entre a fé e o cansaço, entre a verdade e o hábito. Essas palavras não foram escritas para serem admiradas, mas para serem ouvidas, porque nelas está o diagnóstico preciso de um coração em conflito e também a esperança de que ele pode ser reacendido. O que vem depois não diminui essa urgência, só a amplia. As visões celestiais, os juízos, os selos abertos, as trombetas e as taças, tudo aponta para a mesma direção. Um convite à vigilância, um chamado à perseverança. Não a de quem espera com medo, mas a de quem vive com propósito. Porque se a revelação mostra um mundo em colapso, também mostra que há uma redenção em curso. E essa redenção não é automática. Ela é escolhida. Há quem veja nas visões do Apocalipse apenas símbolos distantes. Outros, porém, percebem nelas um retrato vívido de nossa era. As tensões globais, o esgotamento ambiental, a fragilidade dos sistemas, o avanço da desinformação, tudo ressoa como ecos de algo que já estava escrito. Não como ameaça, mas como alerta. Não para provocar pânico, mas para despertar. E quem desperta não apenas assiste. Responde, assume uma postura, faz uma escolha.
Porque a maior batalha que se desenrola neste cenário não é entre anjos e dragões. É entre a fidelidade e a desistência. Entre a resistência silenciosa do bem e o avanço estrondoso do mal. E essa luta atravessa cada coração, cada lar, cada cidade. A revelação que se abre diante de nós não é um enigma a ser decifrado. É uma convocação. Ela não exige especulação, mas discernimento e, acima de tudo, coragem. A mesma que moveu João a escrever mesmo cercado de incertezas. A mesma que hoje nos convida a continuar atentos, mesmo em meio ao ruído de tantos discursos. O que está prestes a ser exposto não é apenas uma história, é uma verdade que pulsa, e quem a escuta não sai ileso. Porque diante dela, todo fingimento cessa, e apenas permanece o que é eterno. Enquanto as mensagens às comunidades eram lidas, algo mais profundo se revelava por trás das palavras. Cada elogio, cada repreensão, cada exortação contida naquelas cartas não era apenas um recado pastoral, mas a exposição de uma guerra silenciosa. Não uma batalha de exércitos visíveis, mas uma tensão interior, travada entre o espírito e o engano, entre a luz e a falsa aparência de fé. As igrejas mencionadas, localizadas em cidades como Éfeso, Esmirna e Laodiceia, viviam em contextos reais, entre perseguições do Império Romano, influência de cultos pagãos e promessas de conforto material. Era o fim do primeiro século. O Império havia consolidado o poder sobre quase todo o mundo conhecido, e a adoração ao imperador era um requisito social, político e até comercial. Resistir a isso custava mais do que reputação. Podia significar fome, exclusão, prisão, morte. Mesmo assim, o desafio maior não estava fora. Estava dentro. Era fácil identificar a opressão de Roma, mas muito mais difícil discernir o abandono sutil do primeiro amor, o hábito de manter a aparência da fé, mesmo com o coração vazio. A primeira carta revelava exatamente isso, uma comunidade ativa, reconhecida por suas obras, mas que havia perdido a essência. O problema não era a falta de atividade, mas a ausência de paixão verdadeira. O chamado era direto: lembrar, arrepender-se, retornar. Não a uma tradição ou prática externa, mas à profundidade de uma relação real. Esse padrão se repetia nas demais mensagens. Em Esmirna, a realidade era outra. Ali, a perseguição não era ameaça, mas realidade vivida. O encorajamento vinha como semente de resistência, manter-se fiel até o fim. Não havia promessas de alívio imediato, mas garantia de recompensa eterna. Em Pérgamo, a denúncia era contra a contaminação. Ali se toleravam ensinos que misturavam fé com conveniências culturais. Comiam da mesa dos ídolos, como se isso não tivesse consequência. Em Tiatira, a crítica ia além. Havia tolerância com falsas lideranças, influência de doutrinas distorcidas que levavam ao desvio moral. Não era apenas sobre o que se cria, mas sobre o que se tolerava. O silêncio diante do erro era também escolha. Sardes carregava o paradoxo mais doloroso. Era conhecida como viva, mas estava morta. Uma reputação sem substância, uma fé que já não pulsava. Filadélfia, por outro lado, era fraca em poder, mas rica em fidelidade. Foi elogiada por guardar a palavra, mesmo em meio à pressão. Laodiceia, porém, simbolizava o estágio mais perigoso, a indiferença, nem fria, nem quente, apenas confortável. A ilusão da autossuficiência, do sucesso visível, escondia uma miséria espiritual. Cada uma dessas mensagens expõe uma faceta da condição humana diante da fé. Em todos os tempos, as tentações são as mesmas. Trocar a verdade por segurança, manter o nome, mas perder a essência, ajustar a fé à cultura dominante, substituir arrependimento por orgulho, e em todos os tempos a voz continua a chamar. A mesma voz que falou com João naquele dia silencioso em Pátimos ainda ecoa, não com gritos, mas com firmeza, não com promessas fáceis, mas com urgência. Historicamente, os contextos das 7 cidades revelam mais do que paisagens antigas. Éfeso, por exemplo, era um dos centros religiosos e comerciais mais influentes da Ásia Menor.
Sua devoção à deusa Ártemis atraía peregrinos de várias partes do mundo, mas também exercia intensa pressão sobre a fé cristã nascente. Esmirna, hoje conhecida como Izmir, na Turquia, foi palco de um dos martírios mais conhecidos do segundo século, quando Policarpo, discípulo de João, foi queimado vivo por se recusar a negar Cristo. As outras cidades, igualmente reais, enfrentavam as complexidades de viver a fé em meio à idolatria, riqueza, comércio e influência política. Cada uma delas, à sua maneira, representa também ambientes contemporâneos. Igrejas que se mantêm ativas, mas vazias. Comunidades perseguidas, ambientes religiosos contaminados por interesses, crenças frágeis que se moldam ao ambiente, fé sem fervor. O chamado permanece atual: lembrar, arrepender-se, voltar. Não por medo, mas por despertar. A palavra não denuncia para condenar, mas para restaurar. A disciplina que corrige é a mesma que salva. E quem ouve essa voz e responde, ainda encontra esperança. Porque apesar do conflito constante, a possibilidade de retorno não foi retirada. O arrependimento continua sendo uma porta aberta. E quem tem ouvidos, ainda pode ouvir. Esse chamado não se dirige a sistemas, instituições ou estruturas. Ele fala com pessoas. Pessoas comuns, com rotinas, dúvidas, cansaços e distrações. Mas também com memórias. Com lembranças de quando a fé era viva, de quando o coração ardia. Aquelas cartas, escritas há quase 2 milênios, cruzam os séculos porque o coração humano pouco mudou. E o amor de Deus também não. Ele continua chamando com a mesma clareza, com a mesma verdade, com a mesma graça. A voz que chamava ao arrependimento não cessava após os alertas às comunidades. Ela conduzia agora a um cenário mais amplo, em que as decisões individuais refletiam diretamente sobre os destinos coletivos. O céu se abria e diante do trono surgia um livro selado, um registro de autoridade inquestionável, mas ainda fechado ao entendimento humano. Nenhum ser, em lugar algum, era digno de desatar seus selos. Até que uma figura se apresenta, não com aparência de força militar, mas como um cordeiro que havia sido imolado. Essa imagem não surge por acaso. Ela revela uma lógica que confronta a expectativa humana. A justiça não começa pela destruição, mas pelo sacrifício, e é justamente o cordeiro que inicia a revelação dos selos. Cada selo aberto não é apenas uma peça de julgamento. É um sinal, um lembrete de que há consequências para a recusa contínua à verdade. O primeiro selo traz a figura de um cavalo branco. Seu cavaleiro não é símbolo de paz, mas de conquista. Ele avança como quem toma territórios, representando poderes que se impõem por dominação, por influência, por manipulação. O segundo cavalo surge em tom vermelho. Seu cavaleiro remove a paz, dando lugar ao conflito. Historicamente, as guerras têm sido uma constante, mas os séculos seguintes à redação desses textos veriam a violência escalar como nunca antes. Nos últimos 100 anos, 2 grandes guerras redesenharam o mundo. A primeira começou em 1914, a segunda em 1939. Milhões morreram. Cidades inteiras foram destruídas. A profecia não aponta datas, mas ilustra uma realidade repetida. O ser humano, ao rejeitar a verdade, recorre ao poder para tentar se impor. O terceiro selo traz um cavalo negro. Seu cavaleiro carrega uma balança. Representa a escassez, o desequilíbrio, o preço da exploração. O grito que acompanha a visão fala sobre a medida do alimento, o custo do trigo, a preservação do luxo. Isso revela uma sociedade onde poucos acumulam, enquanto muitos carecem. A fome se torna uma arma. Hoje, em pleno avanço tecnológico, mais de 800 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar grave, segundo dados das Nações Unidas. O sinal permanece o mesmo. Quando a justiça é negligenciada, a escassez se torna consequência. O quarto cavalo é pálido. Seu nome é morte. E junto a ele vem a perdição. Eles recebem permissão para ceifar uma parte da terra. Não apenas pela espada, mas pela fome, pela peste, pelas feras. É o colapso generalizado, um reflexo do afastamento total da vida. Não se trata de fatalismo, mas de constatação. Quando os fundamentos da existência são ignorados, o resultado inevitável é destruição. A criação desprezada responde.
O corpo, negligenciado, adoece. O vínculo humano, desvalorizado, se rompe. É um ciclo que não precisa ser imposto. Ele apenas acontece quando se abandona a verdade. O quinto selo não traz cavaleiros, mas vozes. Vozes daqueles que deram a vida por fidelidade. Eles clamam por justiça, não por vingança, mas por restauração. São mártires, homens e mulheres que escolheram manter a integridade mesmo diante da morte. Sua espera revela que o tempo divino não se apressa. Há um número que será completado, um testemunho que precisa ser dado até o fim. A abertura do sexto selo quebra o equilíbrio do mundo natural. Um grande terremoto, o sol escurece, a lua se torna como sangue, as estrelas parecem cair, o céu se enrola como um pergaminho. É o colapso cósmico, como se a própria criação gritasse. Homens de todas as classes, reis e servos, se escondem. Não há mais onde se apoiar. O medo se espalha, mas mesmo diante de sinais tão claros, muitos ainda preferem o esconderijo ao arrependimento. Esse é um dos aspectos mais marcantes da revelação. O ser humano tem a capacidade de ignorar o óbvio. Mesmo com juízos evidentes, com sinais que clamam por mudança, ainda há quem escolha endurecer. Essa persistência não é apenas teimosia, é cegueira voluntária, é a recusa em admitir que há alguém acima, que existe um trono que governa. A negação do juízo é muitas vezes uma tentativa de manter o controle sobre a própria narrativa. Mas toda narrativa que exclui o eterno está fadada ao colapso. Se até aqui essa mensagem está falando com você de alguma forma, escreva Amém nos comentários. Isso mostra que você está acompanhando e nos ajuda a entender quem está sendo alcançado por esse conteúdo. Após a série de selos, há um silêncio, um intervalo, como se o céu aguardasse, e então surgem os toques das trombetas. Cada som anuncia um novo impacto. As pragas que seguem lembram os julgamentos do Egito Antigo, mas em escala global. Sangue, fogo, amargura nas águas, escuridão. Nada escapa. Terra, mar, céu e rios são atingidos. Até os corpos celestes perdem seu brilho. É como se toda a criação estivesse envolvida nesse processo de purificação. E mesmo assim, a resposta humana é resistência. Muitos não se arrependem, continuam com práticas de violência, idolatria, arrogância. O coração se fecha. A revelação expõe que o juízo não é uma ferramenta para impor obediência, é consequência de escolhas. E quando essas escolhas são repetidas por tempo suficiente, formam um caminho que se afasta da vida. No entanto, mesmo em meio ao caos, há preservação. Anjos são vistos selando aqueles que pertencem ao Senhor. Há um cuidado mesmo em meio ao julgamento, um lembrete de que a graça ainda age. E enquanto o mundo balança, há aqueles que permanecem firmes, não por força própria, mas por terem sido alcançados por uma verdade maior. Essa verdade não os isenta da dor, mas os sustenta em meio a ela. O avanço dos juízos não encerra o conflito. Ao contrário, torna ainda mais visível o cenário onde o mal se organiza. Diante da recusa contínua à verdade, surgem forças que assumem formas cada vez mais ousadas. Não se trata apenas de caos natural ou social, mas de uma manifestação estruturada da oposição espiritual. O mal não aparece apenas como desordem, mas como um sistema com aparência de ordem, atraente e articulado. A cena que se desenha mostra a entrada de um novo personagem, que emerge das profundezas. Ele não se apresenta com aparência grotesca, mas com autoridade emprestada. Um líder que conquista não só pelo medo, mas pela fascinação. Seus sinais são poderosos, suas palavras sedutoras. Ele imita, distorce, convence. É a encarnação do engano que assume contornos institucionais, políticos, religiosos. Sua proposta não é anarquia, mas adoração desviada. Nesse momento, uma figura simbólica se destaca: o dragão. Ele representa a força espiritual por trás de toda essa articulação. Sua aparência é carregada de símbolos, cabeças, chifres, coroas, sinalizando reinos, domínio, pretensões de poder. Mas seu objetivo é sempre o mesmo: usurpar, tomar para si o que pertence ao Criador. Essa dinâmica não é nova.
Desde os relatos mais antigos das Escrituras, há um movimento persistente de exaltação do eu, de substituição da verdade por versões convenientes. A besta que sobe do mar segue essa mesma lógica. Ela recebe a autoridade do dragão. Suas palavras são arrogantes, suas ações visam subjugar. E o mundo, em grande parte, se rende, admira, segue. A admiração se torna culto e o culto se transforma em obediência. O texto deixa claro que aqueles que não têm seus nomes ligados ao livro da vida acabam se inclinando, porque o engano não atua apenas na aparência externa, mas na disposição interior. Logo em seguida, outra figura surge, não mais do mar, mas da terra. Essa segunda besta não possui força bruta, mas influência espiritual. Sua aparência é mansa, mas sua voz traz sua essência. Ela age como intermediária, realiza sinais, opera prodígios, legitima o sistema anterior. É como uma religião sem arrependimento, uma fé sem cruz. A imposição da marca não é apenas um ato comercial ou simbólico, é um selo de lealdade. Uma separação entre os que pertencem à verdade e os que decidiram seguir outra direção. A marca que se menciona tem implicações práticas. Sem ela, ninguém pode negociar. Isso revela como a fidelidade à verdade pode ter consequências concretas. Há um custo em não se submeter. Um custo real que afeta subsistência, reputação, segurança. Ao longo da história, inúmeros relatos confirmam isso. Desde os primeiros séculos, quando cristãos eram lançados aos leões por se recusarem a declarar César como Senhor, até os tempos modernos, em que muitos ainda são perseguidos por não se curvarem a sistemas ideológicos contrários à fé. De acordo com relatórios atuais, mais de 360 milhões de pessoas no mundo enfrentam restrições por causa de suas convicções espirituais. A fidelidade, portanto, não é uma ideia abstrata, é uma escolha com repercussões diárias. Neste ponto da narrativa, o que está em jogo não é apenas sobrevivência, é identidade. A besta não exige apenas obediência, exige adoração, e a adoração envolve o coração. Por isso, resistir não é apenas manter uma crença, é preservar a integridade da alma. A visão do Cordeiro sobre o monte sinaliza isso. Aqueles que permanecem ao lado dele são descritos como íntegros, irrepreensíveis, leais, não porque são perfeitos, mas porque não se renderam. A fidelidade aqui não é medida por sucesso, mas por constância. Ela se revela na recusa silenciosa a aceitar o que fere a verdade, no posicionamento firme diante do apelo do engano. E mais do que isso, no testemunho que se mantém mesmo em meio à dor. As vozes que ecoam nos céus não são as dos poderosos deste mundo, mas as daqueles que lavaram suas vestes na verdade. Gente comum que decidiu permanecer firme quando tudo ao redor dizia o contrário. As figuras simbólicas seguem se multiplicando. Uma mulher, vestida de luz, aparece em sofrimento. Ela dá à luz um filho, alvo da perseguição do dragão. O nascimento é cercado de ameaça. O menino é protegido, a mulher foge e o deserto se torna refúgio. A imagem remete a um povo em fuga, a uma comunidade perseguida, mas cuidada. O cenário muda para os céus. Ali, uma batalha se desenrola. Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e suas forças. O conflito não é entre iguais. O mal é derrotado e expulso. Mas, em sua queda, volta-se contra os que permanecem fiéis. Esse trecho da revelação mostra com nitidez que o mal não se contenta em ser vencido. Ele reage. Sua fúria se volta contra aqueles que guardam a verdade. E é nesse ambiente que a fidelidade se torna ainda mais preciosa. Porque ela é forjada em meio ao cerco. Não é uma decisão fácil, nem popular, mas é a única que permanece quando tudo o mais se desfaz. Mesmo com a ascensão das forças contrárias à verdade, os sinais não deixam dúvidas de que um desfecho está sendo preparado. A oposição se organiza, as alianças do mal se fortalecem, mas nada escapa do controle supremo que rege todas as coisas. E à medida que os conflitos se intensificam na terra, uma nova cena se ergue no céu. Vozerios de multidões, canções de louvor, declarações de vitória começam a ocupar o espaço que antes fora marcado por silêncio e tensão.
O Cordeiro, que desde o início havia assumido o papel central nessa revelação, agora aparece não mais em posição de sacrifício, mas de soberania. Ele cavalga não como fugitivo, mas como rei. Seus olhos são como fogo, sua palavra é afiada e sua veste está manchada de sangue, não do inimigo, mas do próprio sacrifício que fez. Seus exércitos o seguem, mas não para iniciar guerra, e sim para consumar uma vitória já garantida. Ele vem para executar justiça, não por vingança, mas por retidão. Os poderes que antes intimidavam agora são expostos como frágeis. O sistema que havia dominado o mundo, representado pela besta e seu falso profeta, é desmantelado. Aqueles que enganaram, seduziram e manipularam multidões são lançados fora da presença do Altíssimo. Não há diálogo nem apelação. A sentença é executada com precisão. Eles não são destruídos por armas humanas, mas pela própria palavra que sai da boca do justo juiz. As forças que resistiram até o fim, organizadas em oposição aberta, não conseguem resistir à sua vinda. Seus exércitos se reúnem, tentam enfrentar o rei, mas são reduzidos à insignificância. O campo de batalha não testemunha uma luta prolongada, mas uma ação rápida e definitiva. As aves são convocadas a consumir os corpos, uma imagem forte e simbólica, sinalizando o fim de toda a glória construída sobre a arrogância. O dragão, figura por trás de toda a rebelião, é aprisionado. Ele é lançado em um abismo selado, impedido de continuar sua obra de engano por um período determinado. Nesse intervalo, há um reinado de justiça. Aqueles que haviam sido mortos por manterem sua lealdade ao Cordeiro, agora reinam com ele. Suas vidas, desprezadas pela sociedade, são agora honradas no governo do céu. A verdade que antes parecia fraca se revela eterna. Esse período é marcado por uma restauração parcial. Ainda não é o fim absoluto, mas já não há influência direta do mal. É um tempo onde o engano é suspenso e a verdade floresce. Ao término desse ciclo, o adversário é libertado por breve momento. Mais uma vez, ele reúne nações, semeia desconfiança, tenta dominar. Mas sua última tentativa é frustrada. O fogo consome seus planos, e com isso chega o julgamento final. Diante de um trono imenso e resplandecente, todos os que viveram comparecem. Não há distinções de classe, cultura, época. Grandes e pequenos estão igualmente diante da verdade. Livros são abertos, registros de obras, pensamentos, motivações. Não se trata apenas de ações externas, mas de intenções. O critério não é aparência, mas autenticidade. A justiça que se estabelece ali é pura, sem distorções, sem barganhas. Cada um é avaliado de forma precisa. O livro da vida é consultado. Nele estão os nomes daqueles que escolheram se alinhar à verdade, não apenas em palavras, mas em vida. Não se trata de mérito humano, mas de entrega. Aqueles que confiaram, que permaneceram, que mesmo em meio à fraqueza mantiveram os olhos fixos na luz, são reconhecidos. Para os demais, o fim não é aniquilação, mas separação. A segunda morte é apresentada como o destino daqueles que resistiram até o último instante, mesmo diante de múltiplas oportunidades de redenção. Essa cena final de juízo não deve ser lida como ameaça, mas como confirmação. A justiça de Deus não falha. Ela não é precipitada, nem parcial. É paciente, mas firme. E quando se manifesta plenamente, ninguém pode alegar ignorância. Cada escolha, cada resistência, cada recusa ao chamado, ecoa nesse momento. Não há confusão nem sombra de injustiça. O trono diante do qual todos comparecem é sustentado por retidão e verdade. E quem confiou nesse trono ao longo da vida, mesmo sem vê-lo com os olhos naturais, agora o contempla em plenitude. Esse encontro não é apenas inevitável, é revelador. Ele mostra o que realmente importa. O que foi construído sobre a verdade permanece. O que se baseou em aparência desmorona. O tempo, que tantas vezes distraiu, agora se revela apenas como um meio. A eternidade, até então invisível, se apresenta como o verdadeiro destino. E diante dela, todo fingimento cessa. O que fica é a fidelidade. Aquela mesma que foi exigida nas pequenas escolhas, nas decisões escondidas, nos dias silenciosos.
Ela agora recebe sua recompensa. Após o juízo, a cena muda. Não há mais destruição, nem caos, nem sombras. O que se revela agora é algo completamente novo. Não uma tentativa de restaurar o que existia, mas uma criação inteiramente diferente. O céu e a terra anteriores deixam de existir. Tudo que estava marcado pela corrupção, pelo sofrimento e pela separação é retirado do caminho. No lugar disso, uma nova realidade é apresentada. Uma cidade desce do alto, com brilho e perfeição jamais vistos. Não é uma construção humana. Ela vem preparada, moldada pela própria presença divina. Essa cidade não é apenas habitação, é símbolo de comunhão. Não há mais barreiras entre o Criador e sua criação. A distância, que antes separava, foi vencida. A presença de Deus não se restringe mais a um lugar sagrado ou a momentos específicos. Ela agora permeia tudo. O pranto se cala, a dor se ausenta, a morte já não tem espaço. Toda a memória de sofrimento é apagada. O que resta é plenitude. O tempo que antes limitava já não rege os ciclos. A eternidade assume o controle. Não há cansaço, nem angústia, nem espera. Há apenas vida. As imagens usadas para descrever esse novo cenário são ricas, mas não devem ser compreendidas apenas de forma literal. A beleza dos materiais, a precisão das medidas, a perfeição da estrutura apontam para uma ordem absoluta, uma realidade em que tudo está como deveria estar. A cidade é sólida, transparente, iluminada de forma constante. Não há necessidade de sol ou lua. A luz que emana do próprio Deus é suficiente. Nada impuro tem acesso a esse lugar. Nada que propague mentira, violência ou engano consegue atravessar seus limites. A jornada foi longa, marcada por contrastes intensos. No início, havia conflito. Depois, resistência. Em seguida, juízo. Agora, a reconciliação. Mas essa reconciliação não ocorre por um acordo de conveniência. Ela é fruto de entrega. Aqueles que entram nessa realidade o fazem porque foram lavados, moldados, transformados. Suas histórias não foram isentas de queda, mas suas escolhas mostraram que mesmo em meio ao peso do mundo, é possível permanecer fiel. O cenário final não é uma fuga da realidade, mas o cumprimento dela. Não é uma substituição da Terra por algo etéreo e distante, é a concretização de tudo o que sempre foi prometido. O homem, criado à imagem do Eterno, enfim habita com ele, sem filtros, sem intermediários. E isso não é apenas uma esperança futura. É uma verdade que já começa agora, nas decisões feitas em silêncio, nas renúncias que ninguém vê, nos gestos de verdade praticados sem aplauso. Essa revelação não é um convite à especulação, mas à transformação. Ela não foi registrada para alimentar curiosidades, mas para inspirar firmeza. Enquanto tantos discursos se multiplicam em busca de significado, aqui está uma voz que atravessa os séculos sem perder força. Uma voz que não promete conforto imediato, mas paz verdadeira. Que não alimenta ilusões, mas sustenta com verdade. Cada elemento apresentado até aqui tem um propósito claro: revelar o que está por trás da superfície. Mostrar que a realidade que enxergamos é apenas parte de algo muito maior. E que diante disso, ninguém pode se manter neutro. A indiferença é uma decisão, o adiamento é uma resposta. E a verdade, uma vez ouvida, exige posicionamento. O que fica ao final não é apenas a imagem de uma cidade gloriosa, é a certeza de que tudo o que é passageiro, por mais sólido que pareça, terá fim, mas aquilo que é eterno permanece, a fé que persevera, a esperança que resiste, o amor que não se corrompe. Essas são as marcas de quem será lembrado. Não há promessa de que o caminho será fácil, mas há garantia de que ele vale a pena. Porque no fim de tudo, a história não será contada por quem acumulou poder ou fama, mas por aqueles que decidiram não negociar sua fidelidade. E esses, mesmo sem saber, estavam construindo um caminho que leva à vida. O trono ainda está firme, a luz ainda brilha, e a porta continua aberta. A escolha continua sendo sua. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor.
Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.